Super interessante. Edição 420, outubro de 2020. Física quântica. Entenda de uma vez ou não, o mundo quântico é incompreensível por natureza. Lá, as coisas atravessam paredes, se comunicam por telepatia e existem em vários lugares ao mesmo tempo. Essa é a parte fácil. Saiba qual é a difícil nas próximas páginas, caso elas realmente estejam lá. Texto: Bruno Vaiano. Arte: Carlos Eduardo Hara. O prêmio Nobel e piadista Richard Feynman disse certa vez: se você acha que entendeu a física quântica é porque você não entendeu. E ele está certo. Para ver o que há de ininteligível ali, então vamos começar pelo básico. Física quântica é o ramo da ciência que descreve o funcionamento do mundo em escala microscópica. Suas equações mostram com mais de 10 casas decimais de precisão o comportamento das partículas fundamentais, os tijolinhos indivisíveis que constroem tudo o que há no universo. Essas partículas formam átomos, que formam moléculas, que formam tecidos e órgãos, que formam você. Uma precisão de 10 casas decimais equivale a medir a distância entre Porto Alegre e Natal com a margem de erro de um fio de cabelo. Eis o grau de intimidade com que conhecemos a nós mesmos. Esse sucesso espetacular da física quântica foi possível graças a mais de um século de esforços de alguns gênios célebres e uma multidão de pesquisadores desconhecidos do público. Atualmente, o relatório de um único experimento no acelerador de partículas LHC pode ser publicado com mais de 3.000 assinaturas. Tamanha a mão de obra necessária para destrinchar os dados. O modelo padrão, que você pode imaginar como uma tabela com os números e características de cada partícula fundamental e as equações que regem a interação entre elas. Talvez seja o maior esforço intelectual coletivo da história da civilização. Se é assim, por que Feynman considera o mundo quântico ininteligível? Toda graduação em física dá uma introdução ao tema. Incontáveis tecnologias lasers, máquinas de ressonância magnética e até smartphones dependem da mecânica quântica para funcionar. E funcionam. Isso não é entender? É e não é. As equações que regem o mundo microscópico dão resultados precisos. Mas elas também nos dizem que coisas bizarras podem acontecer. Partículas atravessam paredes e se conectam por distâncias imensas. Elas têm posição e velocidade? Mas, se você mede um desses dados, elas escondem o outro de você. Um elétron se comporta como onda até ser detectado, quando manifesta seu lado partícula. Toda essa estranheza é bem descrita pela matemática e foi verificada na prática repetidas vezes. Nós sabemos que é assim, mas não entendemos por que é assim. O mundo microscópico é uma caixa preta. Nas próximas páginas, vamos mergulhar nessa escuridão. Tudo começa com a luz. Os fótons e a luz, em 1905, Einstein tinha 26 anos e trabalhava em um escritório em Berna, na Suíça, examinando pedidos de patente. Em um intervalo de meses, dedicando-se à pesquisa em física teórica só no tempo livre, publicou 4 artigos científicos revolucionários. Com um deles, fundou a teoria da relatividade. Com o outro, chegou a uma das conclusões fundadoras da mecânica quântica. É esse segundo que interessa para nós. O artigo, baseado em um trabalho anterior de Max Planck, versa sobre um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, em que um metal, quando exposto à luz, libera elétrons ao acaso. É assim, diga-se, que os postes de luz da rua sabem que precisam acender quando anoitece. O sol se põe, e um detector nota que o fluxo de elétrons parou. No gráfico à direita, você entende o raciocínio de Einstein passo a passo. Sua conclusão foi que a luz é feita de partículas, pequenos pacotinhos indivisíveis de energia, batizados por Planck como quanta quantos. O problema é que, ao longo de todo o século XIX, os físicos haviam conseguido provas e mais provas de que ela é feita de ondas. Em 1861, Thomas Young fez o seguinte experimento. Em uma sala escura, cortou 2 buracos retangulares e paralelos em uma placa opaca e acendeu uma luz na frente da placa. A luz se espremeu para passar pelas fendas e iluminou a parede lá atrás. Caso a luz fosse feita de partículas, elas percorreriam uma linha reta até a parede e formariam 2 faixas de luz claramente discerníveis, como tinta de spray passando por um estêncil de grafiteiro. Mas não foi o que ocorreu. A luz formou várias faixas. Veja o gráfico na página 24. Isso é porque a luz se comporta como uma onda. Quando a onda se divide para passar pelos 2 buracos, emerge do outro lado como 2 ondas distintas. Essas ondas interferem uma com a outra. Onde 2 picos se encontram, a luz é reforçada. Onde um pico e um vale se trombam,
as ondas se cancelam e não há luz. O nome disso é padrão de interferência. Mantenha esse experimento em mente. Ele vai voltar mais para frente no texto. O experimento da dupla fenda deixava pouco espaço para discussão. A luz é uma onda. Tanto é que, para descobrir a energia de cada pacotinho, Einstein multiplicava a constante de Planck, chamada H, que é o número essencial da descrição quântica do mundo, pela frequência F, e é igual a HF. A equação que fornece o dado central sobre a tal partícula de luz depende da frequência, o número de ciclos por segundo da onda correspondente. Algo unitário, como uma bola de bilhar, tem um valor em hertz, como se fosse uma estação de rádio. Com o passar dos anos, todos começaram a suspeitar que, na verdade, a luz era onda e partícula ao mesmo tempo, e que a chave para descrevê-la de forma bem-sucedida era unificar as explicações. É da minha opinião, disse Einstein em 1909, que o próximo estágio no desenvolvimento da física nos trará uma teoria da luz, que pode ser interpretada como uma fusão das teorias de onda e partícula. Em 1927, o dinamarquês Niels Bohr concordou. Onda e partícula não eram explicações concorrentes, e sim complementares. Os elétrons e a matéria Bohr estavam se debatendo com seu próprio dilema quântico. Já dissemos que um átomo é um núcleo cercado por uma nuvem de elétrons. Esses elétrons podem ter certas energias, e Bohr notou que elas eram fixas. Um elétron pulava direto de um nível de energia para o outro, inferior ou superior, como se subisse de degrau em degrau em vez de escalar uma rampa. Em 1924, um jovem físico da nobreza francesa, chamado Louis de Broglie, sugeriu que o elétron e todas as demais partículas agiam como os pacotes de luz. Seriam meio onda, meio partícula, mas não exatamente uma coisa ou outra. Quando o elétron muda para um nível de energia mais alto, sua parte meio onda está vibrando mais rápido, e o comprimento dessa onda é menor. Essa é uma versão simplificada da história, é claro. Um físico austríaco chamado Erwin Schrödinger construiu uma equação capaz de descrever essa onda. Ao fazê-lo, ele explicou o átomo de Bohr e oficializou a natureza contraintuitiva do mundo microscópico. A equação de Schrödinger na mecânica de Newton. As equações tinham uma correspondência perceptível com a vida real. A velocidade de um carro são quantos metros ele percorre em um segundo. Ponto final. Já a equação de Schrödinger descrevia algo pequeno demais para se ver, cuja existência só é verificável indiretamente, um elétron. E aí ficou a dúvida: será que o elétron é, de fato, uma onda, no sentido em que ondas do mar são ondas? Ou será que a matemática típica das ondas serviu bem para descrevê-lo por mera coincidência, mas, na verdade, a equação não diz nada sobre o que o elétron é no mundo real? Pela primeira vez, os físicos sabiam fazer contas para obter resultados corretos, mas não conheciam o objeto por trás das contas. Era como se uma pessoa soubesse que precisa esperar 3 pontos de ônibus para chegar ao seu destino, mas não fizesse ideia de que ônibus são veículos sobre rodas com motor a combustão. Werner Heisenberg e Paul Dirac, dois outros monstros sagrados da física quântica, desenvolveram um pouco antes seus próprios métodos para determinar o comportamento do elétron. E, para agonia geral, usaram ferramentas matemáticas totalmente diferentes das de Schrödinger, que não tinham nada a ver com ondas, mas forneciam os mesmos resultados com a mesma exatidão. Como interpretar a onda, então? Foi aí que entrou em campo Max Born. Born elevou a onda de Schrödinger ao quadrado. Sim, físicos conseguem elevar ondas ao quadrado. Ao fazê-lo, obteve outra onda, também com seus picos e vales. Então ele sacou que essa onda ao quadrado é uma espécie de gráfico. Onde ela é mais alta, é maior a probabilidade do elétron estar. Onde ela é mais baixa, menor a probabilidade do elétron estar. Façamos um experimento para ilustrar. Tranque 10 elétrons em 10 caixinhas. De acordo com o cálculo de Born, haverá 70% de chance de cada um dos elétrons estar no canto, mesmo que você atire um elétron de cada vez. Eles continuam formando o padrão de interferência. Pense bem no significado dessa afirmação. Esses elétrons não têm como realmente sofrer a interferência de outros elétrons. Afinal, estão percorrendo o trajeto sozinhos. Mas, de alguma forma, eles sofrem. É como dizer que houve uma colisão em uma estrada em que há um carro só. Isso acontece porque a função de onda do elétron cruza as duas fendas, se divide ao meio e interfere consigo mesma. Outra modificação no experimento da dupla fenda. Coloque um detector ao lado das fendas,
para descobrir exatamente por qual delas cada elétron passa. Quando isso acontece, eles abandonam o padrão de interferência. Desistem de se comportar como ondas e passam a agir como partículas, que atravessam as fendas em linha reta. Isso acontece por causa de algo chamado colapso da função de onda. Quando você mede um sistema quântico, o sistema opta por uma das probabilidades oferecidas pela equação de Schrödinger e descarta as outras. Lembra que a amplitude da onda, ao quadrado, indica a porcentagem de chance de que o elétron esteja em cada lugar? Então, ele escolhe um dos lugares. O problema é que a equação de Schrödinger não diz nada sobre o momento do colapso. Não existe consenso sobre o que acontece quando o elétron opta por uma alternativa e descarta as demais. Aqui surgem as interpretações da mecânica quântica. A interpretação mais típica e ensinada é a de Copenhague, associada a Niels Bohr e sua turma. Ele era dinamarquês, daí o nome. Foi essa interpretação, grosso modo, que seguimos até aqui. O elétron existe como uma sobreposição de estados, descrita pela função de onda, até ele interagir com um instrumento de medição no laboratório e optar por um estado. O próprio Schrödinger não gostava nada dessa história. Ele não achava que a natureza funcionasse dessa maneira. Que um elétron de fato não está em um estado definido até que um instrumento o observe. Não é porque a câmera está fora de foco que o objeto lá atrás está realmente borrado. Nossas equações dão uma visão tremulante, mas a realidade microscópica deve ser cristalina. Para explicar seu ponto, ele usou um exemplo que ele próprio chamou de ridículo. Trancar um gato numa caixa com um mecanismo radioativo que tem 50% de chance de matá-lo, e então dizer que ele está vivo ou morto ao mesmo tempo, até que alguém abra a caixa e veja se ele morreu ou não. É óbvio que, se for para o bichano morrer, ele já terá morrido antes da abertura. O ato de observar não pode decidir isso. Com a metáfora do gato, Schrödinger quis dizer que, quando a matemática afirma que o elétron tem uma certa porcentagem de chance de estar aqui ou ali, na verdade, o elétron já está em um desses lugares. Nossa capacidade de previsão, que é incompleta. O felino também se tornou protagonista de um outro debate. Será que a função de onda só entra em colapso quando um observador humano consciente abre a caixa? Ou será que o bichano já conta como observador? E é capaz de tirar a si próprio da suspensão entre a vida e a morte? Para Bohr, estava tudo bem. Ele nunca disse que o colapso só ocorre na presença de um ser consciente, embora outros físicos já tenham defendido algo nessa linha. O experimento permanece, porém, como um artifício em discussões mais filosóficas sobre a mecânica quântica e sinônimo da estranheza do mundo microscópico no imaginário popular. Enquanto essas dúvidas assombravam vários dos veteranos, as gerações seguintes deram o próximo passo na descrição do mundo microscópico. A teoria quântica de campos, uma palavra nem sempre significa a mesma coisa para nós e para um físico. É o caso de campo, que definitivamente não é uma pradaria gaúcha. Campo é qualquer coisa que tem um valor em cada ponto do espaço. Imagine uma piscina de 1,8 metro de profundidade com a água parada. Se você analisar a superfície da piscina como um campo, dirá que todos os pontos têm o valor de 1,80 metros. Esse é o valor de equilíbrio. Quando alguém pula na piscina, gera ondas. Essas ondas fazem a superfície da água oscilar. O campo fica acima ou abaixo do valor de equilíbrio, conforme a onda está na crista ou no vale. Por que estamos falando de campos? Bem, os físicos do século XIX pensavam que a luz era uma onda, e isso você já está careca de saber. Mas o que ondula, afinal? Do mesmo jeito que a onda de água é uma oscilação no campo da piscina, a luz é uma oscilação em um campo eletromagnético. Isso significa que, se a luz é feita de partículas, conforme concluiu Einstein, então esse próprio campo, de alguma forma, pode ser descrito em termos de partículas. Esse se tornou o principal objetivo dos físicos após o sucesso da equação de Schrödinger, dar um passo além e descrever campos como o eletromagnético da perspectiva quântica. Dirac realizou essa tarefa e, em 1948, Richard Feynman, Julian Schwinger e Shinichiro Tomonaga arremataram seu trabalho. Essa espécie de expansão da mecânica quântica ganhou o nome de eletrodinâmica quântica, QED. Na QED, quando duas partículas se repelem ou se atraem por causa de suas cargas elétricas positivas ou negativas, na verdade elas estão trocando fótons. Fóton, para deixar claro, é o nome que foi dado depois para os pacotinhos de luz de Einstein.
que você já viu aqui. Esses pacotinhos são partículas mensageiras, telegramas que informam do afastamento ou da aproximação. A incorporação de campos à física quântica permitiu previsões ainda mais precisas. Da década de 1970 em diante, passou a vigorar a ideia de que toda partícula tem um campo correspondente e que interações entre partículas são interações entre campos. Do ponto de vista matemático, fótons e elétrons seriam apenas perturbações energéticas nessas teias de extensão indeterminada que ocupam todo o universo. Nascia a teoria quântica de campos, e com ela, um zoológico de novas partículas. O modelo padrão até aqui, focamos em fótons e elétrons, mas eles são só a ponta do iceberg das partículas. O núcleo do átomo mencionado só de passagem até aqui é feito de prótons e nêutrons, que por sua vez são feitos de partículas ainda menores, chamadas quarks. Eles vêm em dois tipos principais, o up e o down. Os quarks, sim, são partículas tão fundamentais quanto os fótons e elétrons. Além de um elétron e dois quarks, a receita do universo leva ainda uma partícula fundamental chamada neutrino, que, como o próprio nome diz, exibe uma magnânima indiferença. Neste exato segundo, há 100 quatrilhões, um número de cor de zeros deles, atravessando seu corpo sem causar mal ou bem algum a você. Todas essas partículas têm seus campos correspondentes, e as interações entre elas, como já dissemos, são interações entre os campos. O problema é que, por motivos que os físicos ainda não compreendem, a natureza também contém dois sósias para cada uma dessas quatro partículas. O elétron, por exemplo, vem acompanhado do muon, U e do tau T. Tal como seu irmão mais famoso, eles também têm carga elétrica -1 e muitas outras características idênticas. Passariam por elétrons não fosse um problema. A massa do muon é 200 vezes maior que a do elétron e a do tau 3.000 vezes maior. O neutrino que você conhece é o neutrino do elétron, mas o muon e o tau também têm seus próprios neutrinos, tão desinteressados em interagir com você quanto os neutrinos tradicionais. Bella Gil diria que você pode trocar seu neutrino do elétron, por exemplo, por um neutrino do muon. E pela primeira vez no programa, as duas coisas seriam de fato equivalentes para os espectadores. Os quarks são ainda mais divertidos, pois, em um momento de inspiração excessiva, os físicos batizaram os dois quarks que tinham carga idêntica ao down de Strange e de Bottom, e os dois parecidos com o quark up de Charme de Top. O quark top, aliás, é muito top. Tem 85.000 vezes mais massa que o quark up, o que o torna a partícula mais pedaçuda do modelo padrão. Esses nomes não significam nada, são apenas etiquetas. Certa vez, um jovem aluno perguntou ao físico italiano Enrico Fermi o nome de uma partícula e ele respondeu: Olha, se eu conseguisse lembrar os nomes dessas partículas, teria sido botânico. Ademais, as partículas mais exóticas só aparecem em situações que alcançam energias extremas, como as colisões de partículas realizadas no imenso acelerador LHC. Talvez você esteja sentindo falta de alguém. E o fóton? Bem, agora as coisas ficam legais. Lembre-se, o fóton é a partícula mensageira do eletromagnetismo. Mas o eletromagnetismo não é a única força da natureza. No núcleo do átomo, por exemplo, existe a força nuclear forte. Os prótons têm carga elétrica positiva e adorariam se repelir, mas a força nuclear forte os impede de fugir. Também existe a força nuclear fraca, que dá as caras em processos de desintegração do núcleo que liberam radiação. Essas duas forças têm suas próprias partículas mensageiras, seus meninos de recados. O gluon é o equivalente ao fóton na força forte. Na força fraca, os bósons W e Z assumem esse papel. A atração entre prótons no núcleo, portanto, pode ser concebida em termos da troca de gluons entre eles. A gravidade e o futuro não abordamos até aqui. A força mais familiar de todas, a gravidade. O motivo é que ela é a pedra no meio do caminho da física moderna. Ao contrário dos demais componentes do universo, ela não parece disposta a se submeter à abordagem do modelo padrão. A relatividade geral concebe o espaço e o tempo como um lençol esticado e explica que coisas com massa, como planetas e estrelas, afundam esse lençol, fazendo coisas com menos massa, como nós, escorregarem para perto delas. Isso é a gravidade. Você está preso à superfície da Terra porque está preso em uma vala que o planeta forma no tecido do cosmos. Assim, o problema de considerar o campo gravitacional como um campo quântico é que o tecido do espaço-tempo é o próprio palco do universo.
Ele é o cenário em que os campos quânticos de todas as partículas, quarks, elétrons, fótons, etc., dão seu show e constroem o universo. Transformá-la em um campo quântico é como pegar o piso do teatro e descrevê-lo como um ator. A teoria quântica de campos é fã do espaço-tempo plano. Coloque um planetinha para afundá-lo e as coisas ficam difíceis. Matematicamente, essa incompatibilidade se manifesta na forma de infinitos. A interpretação quântica da gravidade se nega a passar por um procedimento chamado renormalização, que elimina infinitos problemáticos das contas. Além disso, a gravidade precisaria de sua partícula mensageira, de seu equivalente ao fóton ou gluon, o graviton, que daria o recado sobre a atração gravitacional. O problema não é só que o graviton não foi encontrado, mas também que ele é um desafio filosófico. O que significa dizer que uma partícula é mensageira do espaço e do tempo? Além da integração esburacada com a gravidade, muitos outros problemas assombram o modelo padrão. Um dos mais periclitantes é o dos ajustes finos. Ninguém sabe por que a natureza fez cada quark, elétron ou neutrino virem de fábrica com as massas e cargas que têm, e não outras quaisquer. De fato, se essas partículas fossem diferentes, eles interagiriam de outras maneiras, e o mundo seria um lugar bem diferente. O universo inteiro poderia ser só uma maçaroca disforme de energia, por exemplo. O físico de partículas Freeman Dyson compara essa situação à da tabela periódica no século XIX. Os químicos sabiam que cada elemento tinha suas propriedades e sistematizaram esses elementos em uma tabela. Eles não sabiam, porém, nada sobre a razão do hidrogênio ou do oxigênio agirem assim, e não assado. Décadas depois, a mecânica quântica e a física nuclear forneceram os porquês. O curioso é que Dyson redigiu o texto citado em 1953. Ele morreu em 2020, aos 96 anos, e sua afirmação ainda vale. O modelo padrão já estava saindo do papel naquela época e ganhou a forma atual em 1973. A última partícula prevista lá, o bóson de Higgs, foi observada no LHC em 2012. Ou seja, faz 50 anos que a tabela periódica da física de partículas está provando seu valor, o que é bom. A ausência de notícias é uma ótima notícia, resumiu o físico teórico Lee Smolin. Mas isso também significa que não avançamos nas lacunas. Smolin conta que o modelo padrão tem 29 parâmetros flutuantes, isto é, números que não têm explicação, mas precisam estar lá para funcionar, e que só uma nova teoria dará conta de explicá-los. Uma teoria que, além disso, colocaria a gravidade no mesmo balaio do eletromagnetismo e das forças nucleares. Candidatas a esse posto não faltam. Há alguns anos, só se falava em teoria das cordas, um esquema teórico que substitui as partículas fundamentais por minúsculos filamentos vibrantes sob altíssima tensão. Ela tem a vantagem de incluir um filamento correspondente ao graviton, mas não conseguiu fornecer boas previsões na prática, e o entusiasmo arrefeceu. Atualmente, há muitas outras candidatas à teoria de tudo. Por enquanto, porém, temos um comportado e bem-sucedido zoológico de partículas. Nas palavras de Bill Bryson, a física nada mais é que a busca pela simplicidade definitiva. Mas até agora, tudo que temos é uma espécie de bagunça elegante. Fim importante. Acesse a página do blog da Biblioteca Virtual do PCJ e encontre este artigo com todas as fotos e ilustrações que se encontram nas páginas da revista Super Interessante. Veja o link na descrição deste vídeo.